Oi, gente, meu nome é Brenda de Castro, sou professora adjunta aqui do curso de Relações Internacionais da UNAMA e hoje eu tô aqui para a gente conversar um pouco mais sobre o Dia Internacional da Mulher, que se comemora agora, dia 8 de março. Muitas pessoas sabem que, na verdade, o 8 de março ele é marcado por uma origem de uma luta operária, né? O Dia da Mulher é muito marcado no contexto de direitos trabalhistas, no âmbito de direitos civis e políticos também. Apesar dessa discussão inicial, a gente percebe que, atualmente, esse movimento e esse dia, ele está muito mais marcado e amenizado e suavizado por um contexto de uma celebração, né? Uma celebração em torno da individualidade de mulheres. E não que isso necessariamente seja algo errado, mas acaba apagando o processo histórico de luta desse movimento, como se a ideia de celebrar esse dia mostrasse que não haveria mais necessidade de luta política. Então, a ideia do Dia Internacional da Mulher, até mesmo colocado dessa maneira singular, ela é complicada porque ela apaga o contexto de um movimento coletivo. E ela apaga também o contexto internacional e de luta por direitos, e não a celebração. Como a gente vê vários recursos de ideia de mulheres guerreiras, mulheres fortes, ou a ideia de reforçar uma ideia de feminilidade. Então, todos esses processos eles precisam ser repensados a partir do propósito desse dia. E é importante a gente pensar também que, quando a gente fala de Dia da Mulher, ou das mulheres, ou Dia Internacional da Luta pelos Direitos das Mulheres, não necessariamente a gente está falando de um contexto feminista. Por que isso acontece? É interessante a gente perceber que nem todas as mulheres, por exemplo, vão se identificar com o feminismo. A própria ideia do movimento feminista tem uma origem europeia, branca e burguesa, então alguns interesses só estão ligados a isso. Então é muito comum que mulheres de diversos movimentos, como foi em determinado momento das mulheres negras, mulheres operárias, vão procurar um movimento que vá atender às suas demandas. Então, assim, não se espantem se em algum momento uma mulher disser eu não sou necessariamente feminista e luto pelo direito das mulheres, né? Então, apesar do feminismo se colocar como um movimento que luta pela equidade de direitos, e ainda é um dos movimentos com mais relevância nesse sentido social, mas nem todas as mulheres se identificam com a metodologia utilizada e as práticas. Então, quando a gente fala de Internacional das Mulheres, é uma oportunidade para pensar outras formas, outras vertentes, outros movimentos e outras demandas que surgem dentro da discussão. Bom, a ONU tem focado muito recentemente na importância de que as campanhas elas foquem nas mulheres conhecerem seus direitos, terem ciência desses direitos. E eu acho que isso é muito importante, porque vai exatamente de encontro a derrubar aquela noção que eu tinha falado anteriormente que se tem sobre o dia, como se fosse um dia para você abraçar mulheres, dizer que elas são lindas, que elas tornam o mundo melhor. E a gente não está falando sobre isso. O dia, na verdade, ele é um momento para a gente refletir sobre o que a sociedade tem construído nos últimos anos e o que pode ser feito. Então, eu acho que a campanha da ONU ela é muito interessante para despertar e fazer a gente pensar quais são as ações ideais, quais são as políticas para que as mulheres tenham mais acesso à informação e conheçam seus direitos. E aí, pensando nessa proposta da ONU, a gente pode entender, por exemplo, como é que a gente pode implementar no dia a dia, né, essa ideia. A gente pode, por exemplo, a partir do momento que eu defendo, que eu apoio manifestações, movimentos sociais, o próprio acesso à educação, a serviços básicos como saúde, questões, por exemplo, de direitos trabalhistas, todo esse processo, a remuneração igual para homens e mulheres, todo esse contexto, ele é uma forma de você levar e fomentar a ciência desses direitos. Então, negar acesso à informação, negar acesso a espaços e a recursos é uma forma de violar esses direitos. Então, se a gente quer que as mulheres saibam mais sobre esses direitos e como elas podem ter eles garantidos, é importante que a gente pense nosso papel enquanto cidadãos, mas também como a gente pode pressionar o poder público para isso. E a gente pode pensar, por exemplo, algumas conquistas muito recentes no âmbito da academia, de mulheres à frente da descoberta da questão do genoma do coronavírus. Isso chamou muita atenção na mídia e trouxe à tona um debate muito antigo, né? Que é esse processo de que mulheres não estão tão presentes, não estão tão representadas na academia, em algumas áreas, ou até mesmo quando estão presentes numa grande quantidade, elas não chegam a alcançar, a ocupar cargos. Então, é interessante a gente pensar que a academia, sendo esse espaço em que há uma construção do saber, uma legitimação, uma validação do conhecimento, ainda é muito assimétrica, e assegurar às mulheres a participação nesse espaço também é uma forma de você modificar
a própria estrutura, né, da sociedade, seja pelo próprio acesso a esses recursos, mas também como novas alternativas, novas perguntas sendo feitas e reconhecimento, né, de direitos iguais e de capacidades iguais também. Então, pensando nessa questão da participação das mulheres no âmbito acadêmico, a gente pode puxar para as relações internacionais, destacar como a partir dos anos 80 a gente começa a ter algumas publicações mais relevantes que vão trazer muito à tona esse debate, destacando, por exemplo, a Cynthia Low, a J.N. Tickner e outras autoras que vão começar a criticar muito os próprios autores, né, o próprio sistema internacional, mas também a produção de conhecimento na área, como uma área que se colocava como neutra, nesse sentido de gênero, né, que a gente chama de gender neutral. E falam que, na verdade, não. Toda essa produção de conhecimento feita particularmente por homens brancos, no contexto de países desenvolvidos, carrega consigo as experiências desses homens e as suas ideias e valores, né? Então, elas começam a questionar tanto as interpretações feitas sobre o sistema internacional, as análises políticas, mas também o próprio sistema da produção de conhecimento. Então, é importante a gente pensar como, a partir desse debate, que hoje em dia está muito amadurecido, a gente tem a possibilidade de reler vários contextos e analisar a questão, por exemplo, de migração, as guerras, questão econômica, questão do meio ambiente, a partir das discussões, né, de uma lente feminista, como a Cynthia Low coloca, uma curiosidade feminista, em que a gente se pergunta, basicamente, onde estão as mulheres, onde não estão as mulheres, por que estão, por que não estão ou como estão. E, além disso, o debate de gênero nas RI, além de abrir, né, para discussão sobre as mulheres no cenário internacional, também foram muito responsáveis por abrir uma discussão forte sobre elementos de raça, orientação sexual, diversidade sexual, outras minorias étnicas, né, sociais também. E aí a gente tem dentro desse debate um rompimento no contexto epistemológico nas relações internacionais que começa a colocar os indivíduos, as pessoas no centro dessa análise política, como esse sistema, como esses conceitos e categorias impactam a vida desses indivíduos. Então, acho que a relevância que a gente tem desses estudos é nesse sentido. Agora a gente está no debate realmente já bem amadurecido, mas que ele começa lá na década de 80, com questionamentos muito basilares ainda da nossa área. E a gente pode analisar que, ainda que o feminismo tenha sido um movimento muito potente, que contribuiu muito para o processo de expansão desses debates, hoje em dia a gente tem outros movimentos que inclusive já questionam o termo feminismo, como por exemplo o mulherismo africana, que vai questionar a ideia do feminismo ser uma referência de feminilidade ou de gênero, né, muito ocidental, e que não contemplaria a realidade, a vivência, a cosmologia, a filosofia de outras culturas. Então, é interessante a gente perceber, talvez, faça o convite, né, para que esse 8 de março seja celebrado, na verdade, questionando-se muito mais sobre esses movimentos, esses debates, e aí, para isso, realmente, vamos seguir a campanha da ONU, vamos debater sobre os direitos das pessoas que às vezes não têm acesso a essa informação, ou vamos também escutar muito, né, eu acho que o processo do 8 de março ele é muito importante, que chama para isso. Vamos escutar outras vivências, contexto de classe, contexto de raça, contexto de gênero. E um outro debate também interessante para ser pensado nesse dia, que é algo que muito é romantizado e elogiado, a ideia do trabalho doméstico não remunerado, né? Então a ONU também tem discutido isso recentemente, que é, na verdade, um trabalho feito na ideia de amor, né? E a Silvia Federici analisa muito bem isso, né? Que o que chamam de amor, na verdade, é trabalho doméstico não pago, né? Não remunerado. E como isso, na verdade, impacta a economia, né? Então, a Oxfam lançou um relatório recente analisando exatamente como o trabalho doméstico feito predominantemente pelas mulheres é positivo para a economia, né? É uma forma de exploração dessa força de trabalho, mas que não tem nenhum tipo de recompensa, retorno ou reconhecimento. E não é um dia, uma flor que vai resolver esse problema. Então a gente tem que pensar num contexto estrutural de quem é a base da sociedade de verdade e como esse dia, na verdade, simboliza, na verdade, uma luta, né, de muitas mulheres de várias realidades e não apenas um reforço a uma feminilidade idealizada a partir da ideia do sacrifício. Nesse sentido, seja pelo âmbito materno ou outras profissões também que vão carregar muito isso.